Olá, bom dia a todos. Hoje, terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2026. Segundo vídeo desse ano de 2026. E dentro das minhas anotações que eu venho fazendo para o meu autoconhecimento, me veio um ponto interessante. Tudo começa numa pequena equação natural e necessária. Eu equilibrado. Eu estando equilibrado. Em que momento em que eu estou equilibrado? Quando eu não dou atenção à voz da mente. Porque a voz da mente ou me coloca no futuro, fica imaginando coisas, ou vem os pensamentos, as memórias lá do passado. Mas quando eu estou em estado de presença no aqui e agora, não importa o que eu esteja fazendo, tal qual esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo no aqui e agora e toda a minha atenção, o meu foco, a minha presença e a minha intenção está exatamente nesse momento. E quando que eu estou equilibrado, eu consigo então alinhar as forças, as energias. O que é o equilíbrio? É estar em paz através do silêncio, não somente do silêncio externo, mas principalmente do silêncio interior. Então, através desse silêncio físico, eu começo a dar atenção a esse silêncio. E nesse silêncio, aparentemente, não há nada. Existe apenas o silêncio. Mas, na realidade, você vai perceber que, além da voz da mente, existe, você vai perceber, de forma sutil, algo, uma energia diferente, que nós chamamos de, muitas vezes, de intuição, ou momento eureka, ou algum insight. E esse exercício é sempre muito valioso durante o dia todo. Qualquer coisa que você esteja fazendo, qualquer atividade, não importa o que você esteja fazendo, sempre focada no que você está fazendo. E você vai ter uma percepção diferente das coisas, até mesmo dessa atividade. Ok, muito bem. Você estando em equilíbrio, quer dizer, em outras palavras, você não está preocupada. Ou seja, você não está dando atenção à voz da mente. Ah, mas precisa fazer isso, tem que fazer aquilo, você não fez aquilo. Não, você não está preocupado. Você está somente no momento presente. Quando você está equilibrado e não está preocupado, você está desapegado. Desapegado do quê? Da voz da mente, dos condicionamentos, das crenças limitantes. Você está desapegado de qualquer outra situação além daquela que você está fazendo. O que você está fazendo é o que mais importa. E o que mais importa também, você começa a se ouvir nesse silêncio, a sentir esse silêncio, a se sentir. Quando você pratica essas etapas, você está solto, você está livre. Você está livre do passado, dos condicionamentos, você está livre do futuro. Passado e futuro só existem na mente. Ah, mas eu tenho lá uma lembrança do passado. Ok, mas essa lembrança, essa memória só existe na sua mente. Ela já aconteceu. O que está acontecendo agora, o eu sou, é no momento presente. Então, quando eu solto, olha que interessante, tudo é uma simbologia, tudo tem uma analogia, tudo segue uma lei ou leis universais. Quando eu solto, eu permito o movimento do pêndulo. O pêndulo, aquele pêndulo, por exemplo, do relógio de parede.
pêndulo. Se você for imaginar a cena do pêndulo, a imagem do pêndulo, perceba que ele tem o seguinte: ele se movimenta na parte de baixo, mas ele está fixo na parte de cima. Perceba isso. Fixo na parte de cima e se movimenta a parte inferior. Ok. Quando a gente fala em pêndulo, movimento fixo na parte de cima, vamos então recordar, e isso é muito importante ter isso muito claro na mente, quando você está em equilíbrio com essas etapas, você está vivenciando o momento presente com consciência. Consciência é você se observar, você ser o observador de si mesmo, de si mesma. Ou seja, você sai desse fluxo de pensamentos, você se observa de longe, você não reage, você apenas se auto-observa. Isto é consciência. Então agora você está vivendo e observando além dos seus pensamentos. E aí entra um ponto interessante, que é todo o processo de autoconhecimento. Eu sou a fonte. O que é isso? Eu sou a fonte. A partir de mim, tudo surge. A partir de mim, tudo surge. Eu sou a fonte. De mim se origina tudo que acontece na minha vida. Eu sou a fonte. Vamos então agora, a partir desse ponto, eu sou a fonte, existe algo fundamental para se ter ciente, claro. Tudo é energia. Eu sou a fonte, tudo é energia. Interessante. O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo é energia. Entre a câmera e eu aqui, existe um vazio. Não, esse vazio, ele efetivamente não está vazio. Aqui há um campo de energia. Se eu sou a fonte, tudo é energia, então eu crio tudo a partir de uma energia. E esta energia se manifesta de infinitas formas. Energia, eu sou a fonte, eu sou o criador. Eu sou tal qual uma usina que gera energia. Eu sou um gerador. Aí veio a palavra de potencializador. Eu sou potencializador. Eu potencializo. Quando eu falo de potencializador, me veio, aqui escrevendo, aquela pecinha, aquele componente eletrônico, potenciômetro. E aí eu fui atrás da informação. Basicamente, resumidamente, esse potenciômetro, note que tudo que foi criado pelo homem foi criado a partir dos conceitos básicos da vida. Então, essa peça, esse componente eletrônico, surgiu através de uma invenção do homem com base nos conceitos naturais, nas leis naturais da vida. Potenciômetro é o componente eletrônico usado para controlar a resistência em um circuito. Resistência, circuito, ajustando o fluxo de corrente e tensão. Opa! Quando a gente fala de circuito, quando a gente ouve essa palavra, logo lembra do quê? De uma pista, um circuito, um trajeto, um percurso. Resistência, é claro, quando a gente escuta essa palavra resistência, contenção.
para dentro, resistir, não permitir, represamento, contenção. Ok, então vamos agora olhar. A resistência é a dificuldade da passagem dos elétrons. Quanto maior a resistência, menos é a corrente. Corrente é o percurso, é o efeito de uma energia que é gerada. O que eu quero dizer com tudo isso? Parece complexo, mas não é. Um exemplo bem simples: a pressão da água que empurra o fluxo da água no cano. Quanto mais pressão a água tem na fonte, mais ela percorre um caminho mais longo e com mais força, com menos resistência, com mais desapego. Ok. Agora um ponto importante: tensão. Tensão é a questão do quê? Da força que é exercida. O que isso tudo tem a ver com a nossa vida? É tudo, é simbologia, é a lei natural da vida, as leis naturais da vida na prática e na prática da nossa vida. Como que eu vejo tudo isso na minha vida? É muito simples, voltando ao aspecto do pêndulo. Se eu sou a fonte, se eu sou o gerador, a força que eu gero, que eu crio, o que é essa força? Se eu sou uma pessoa entusiasmada, eu não toco o entusiasmo, mas eu tenho uma energia de entusiasmo. Essa energia eu não consigo descrever e que conceitualmente é chamado de entusiasmo. Entusiasmo vem da palavra Theos, em Deus dentro de mim, uma força divina inexplicável que me faz levantar de manhã, que me faz viver a vida com alegria, com coragem, com determinação. Mas, embora contudo, entretanto, todavia, quando a pessoa ela acha que ela é tímida, que a vida dela é assim mesmo, ou seja, ela gera pouca energia. O que vai acontecer? Vai criar uma força fraca. E aí o pêndulo se movimenta pouco. Ele tem um circuito, um percurso pequeno. Então, pouco movimento para fora. Tudo começa dentro de nós. Nós somos a fonte. Nós somos o Criador. Então, pouca energia, pouco movimento, percurso pequeno. O que é pouca força? Pouca força é a questão da autoconfiança. Então, se eu tenho dúvida de quem eu sou, se eu concordo com a voz da minha mente dizendo que eu era isso, que eu era aquilo, que assim por diante, então a minha autoconfiança é pequena, é baixa. Reforçando, autoconfiança não se faz, não se baseia, não se estrutura com as coisas do mundo, com as coisas da vida. Eu posso ter o melhor carro, eu posso ter um carro italiano maravilhoso, eu posso ter um apartamento maravilhoso, eu posso morar num bairro maravilhoso, mas se eu crio a minha autoconfiança com as coisas do mundo, então eu não tenho autoconfiança, isso não está estruturado. Qual é a verdadeira estrutura? A autoconfiança, ela surge e se fortalece a partir do instante em que eu e você, cada um de nós, somos capazes de olhar o nosso livro sagrado da nossa história e abrir o livro e não se entristecer, de abrir a página do livro sagrado da nossa vida e compreender que aquilo que aconteceu teve um propósito, que não foi aquele entendimento que eu tive, que eu criei
conhecimento. De uma circunstância, eu acreditei que aquilo era verdadeiro. E quando você está em estado de presença, em silêncio, você vai perceber isso. Se tudo que acontece no nosso dia a dia é uma manifestação do inconsciente, ou seja, eu estou criando a realidade na qual estou vivendo, aceite você ou não, você está criando a sua própria realidade, porque cada um de nós é a fonte. Eu sou a minha fonte, você é a sua fonte. Então, eu crio a minha própria realidade. Então, se eu crio a minha realidade em função daquilo que eu ouvi no passado, de opiniões ou percepções da minha infância, eu não tinha visão da vida. Então, aquilo que eu estava ali e captava como verdadeiro, como conhecimento, criou uma estrutura pífia, pequena. Então eu me via pequeno, mas quando eu tenho a autoconfiança de abrir o livro sagrado e olhar a página e compreender agora com consciência, visão ampla, aí sim eu vou criando e fortalecendo a minha autoconfiança, não nas coisas externas, mas aqui dentro de mim. E essa autoconfiança gera um equilíbrio espiritual, um equilíbrio mental. Eu não me deixo mais levar pela voz da mente. Eu tenho inteligência emocional. O que é isso? Eu não me deixo levar pelos meus pensamentos. Este campo sagrado, que é o meu ser, ele não está mais contaminado pelos pensamentos restritos, pequenos, lá do passado. E com isso, naturalmente, há um equilíbrio. Eu não me preocupo com o futuro, porque o futuro só existe na minha mente. E a voz da mente, ela idealiza uma série de aspectos duvidosos do futuro. Perceba, todo pensamento relacionado ao futuro nunca é, se você está condicionado, nunca é algo positivo, é sempre alguma coisa de errado vai acontecer. Mas por que a mente faz isso, essa voz da mente? Porque ela toma como base o parâmetro da sua infância. Ah, você ouviu que você não era inteligente, que você era burro, que você repetiu de ano, que você era feio, que você era feia. Então projeta, faz uma projeção no seu futuro. Você viu? Olha o que vai acontecer no futuro. E quase que 100% das coisas em que a voz da mente projeta no futuro não vão acontecer e não acontece. E perceba, esses pensamentos do futuro, para o futuro, imaginando o futuro, eles são rápidos. Mas quando a gente dá atenção a esses pensamentos, eles se tornam longos, parece que não para. E você dá atenção. Quanto mais atenção você dá a esses pensamentos duvidosos do futuro, mais incerteza, mais emoção de incerteza, de insegurança. Mas quando você está baseado na sua percepção autêntica da sua vida, não. Ainda que eu tenha sido chamado desta forma, eu não sou isso. Eu sou capaz. Olha eu aqui. Não foi bem assim. Olha o quanto que eu sou inteligente. Sim, eu sou capaz sim. Então, esse fortalecimento desfaz esse pensamento limitante lá do futuro. Eu estou equilibrado, nem no passado nem no futuro, no aqui e agora, em paz. Ah, mas o que vai acontecer daqui a meia hora? Não importa, eu estou atento aqui. Eu não dou atenção para a voz da mente. Eu não fico ouvindo essa voz mais. Ela continua falando, só que naturalmente o volume vai diminuindo. Por quê? Porque naturalmente você vai deixando
de dar atenção a ela. E quando você deixa de dar atenção a essa voz da mente, ela fica desnutrida. Ela não tem mais o nutriente, o alimento que alimentava ela. Ela vai perdendo força. E quanto mais a voz da mente perde a força, mais você retoma a sua força, a sua energia. Energia, a sua força da onde? Basicamente da sua essência, do seu espírito, o entusiasmo. Agora, com essa visão ampla, o que isso muda na minha vida? Tudo. Voltando ao conceito do pêndulo, o exemplo do pêndulo. O pêndulo, ele se movimenta na parte inferior. Por que ele se movimenta na parte inferior e a parte superior está fixa? Simbologia. O pêndulo fixo na parte mais alta, a parte mais elevada. Qual é a parte, entre aspas, mais elevada? Deus. E a parte de baixo está o quê? Livre para se movimentar. Ela se movimenta mais ou menos de acordo com o meu desapego. Se movimenta mais de acordo com a minha tranquilidade. Se movimenta mais ou menos de acordo com quem eu sou. Eu acredito que eu sou, não nas coisas externas, mas em mim mesmo. E aí essa autoconfiança gera uma energia. E essa energia, quanto mais ela é autêntica, espontânea, não é ego, eu me acho, eu sou. Isso é externo. Isso é ilusório. Isso é uma máscara. Isso não tem sustentação. Quanto mais você tem uma autoconfiança e maior é o campo de energia, mais equilibrado, esse pêndulo ele começa a ter um movimento mais longo. Quanto mais eu confio em mim, mais longo é o percurso. Veja esse movimento, ele vai e retorna. Ele vai e é um outro movimento. Ele não vai e retorna. Não. Ele vai e vem. Ele vai e vem. É um exemplo bem simples. A cadeirinha de parquinho. Quem nunca brincou na infância naquela cadeirinha de parquinho, de balanço? E olha que coisa interessante. Quando a gente queria ir mais alto, a gente fazia o quê? A gente ia para trás. Olha o movimento, olha a simbologia. Eu sentava na cadeirinha, eu ia mais para trás para pegar impulso. Qual a simbologia disso? Para que eu cresça, expanda, para que eu me conecte para uma visão mais alta. Naquela brincadeira de balanço de parquinho, eu tinha que impulsionar para trás. O que é impulsionar para trás? É eu compreender, tomar a força das lições do passado. Eu agradeço, eu tenho gratidão, eu sou feliz, eu estou em paz com o meu passado. Eu adquiro a força do momento presente, observando a minha história sagrada. E aí eu estou feliz, eu compreendo, eu tenho consciência, eu tenho clareza. E aí eu solto para que haja um movimento. O que é o soltar? Soltar é o desapego. Desapego é aquela lição enquanto criança e nós não tínhamos essa noção. Mas adultos, nós temos essa noção. Quando eu vou para trás e eu solto, eu estou confiando
Eu estou confiando no invisível e confiando em mim mesmo. Confiando em mim mesmo, confiando no invisível. Solto, desapego. Eu me desapego, eu solto, eu me liberto. E aí, aquela visão lá de cima, lá no alto, na cadeirinha, era uma visão maravilhosa e a gente se alegrava, a gente sorria, a gente ficava feliz. Porque é essa sensação de olhar a plenitude, olhar para o céu. Esta é a grande virada de chave, de transformar isso. E esse exemplo da cadeirinha é a simbologia da nossa vida. Não há como tomar um caminho melhor sem que haja este processo natural, divino e sagrado de olhar o seu livro sagrado internamente, redescobrir a sua autoconfiança, redescobrir o seu potencial, redescobrir que você é a fonte, e a fonte ela tem uma fluidez natural. Essa fluidez requer a autoconfiança do invisível, requer todo um preparo de estado de presença. E aí naturalmente você desapega, e aí você vai ter a visão do todo. Então, esta é a grande virada de chave. Redescobrir essa força interior, redescobrir, olhar para dentro, estado de presença. Não há nada no mundo externo que te dê maior campo de energia positiva. É um exercício diário, constante, em praticar estado de presença, não dar atenção à voz da mente. Foco, atenção ao que a voz do seu coração está querendo dizer. E praticar esse exercício da cadeirinha de balanço, o pêndulo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nesta oração maravilhosa, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu compreendo que as leis universais, que aquilo que está acontecendo no aqui e agora, que está se manifestando. O que é se manifestar? É sair do campo do invisível e se materializa, torna-se visível, torna-se forma geométrica sagrada, visível aos olhos. Toda forma geométrica visível aos olhos, ela nasce a partir de nós. Então, se eu olho para uma coisa, se para mim um carro italiano importado, vermelho, ele é a coisa mais linda do mundo, naturalmente eu vou estar sintonizado com esse tipo de aspecto. Se eu vejo que, independente se esteja chovendo, se seja sol, eu tenho a visão que é a lei natural da vida, está chovendo, é natural, está vindo do alto, há uma função, há uma intenção, há algo divino, a vontade de Deus, de forma natural. Então, quando eu me desapego dessa resistência, eu não aceito essa vida que eu tenho. Você não aceita? Então agora é hora de você olhar para si próprio. Por que você não aceita? Ah, porque não está sendo feita a minha vontade. Mas não é a sua vontade. Não é o seu desejo. Naturalmente o desejo de alma, o objetivo é que você se reconheça. E não é para fazer a sua vontade, é para fazer a sua transformação. Para que você, quando você faz essa autotransformação, o autoconhecimento, consciência,
você começa a ser um gerador de energia, não de dúvida, não de incerteza, não de autoquestionamento, não de não merecimento, e sim de força, de vontade, de positividade, de entusiasmo, de poder de criação, de inovar, de transformar. Você gera isso para fora, tal qual um pêndulo. E quanto mais você fortalece isso, mais naturalmente vem até você. A força não é a força física. A força é a força espiritual. É uma energia sagrada. Energia sagrada, forma geométrica sagrada. Os pensamentos, o que você fala, o que você sente no coração. Se você sente mágoa, naturalmente você cria um campo de energia negativa, que naturalmente vai pouco movimentar o pêndulo, ou vai movimentar o pêndulo negativamente. Então, negativamente, você cria uma energia para fora, que se materializa, e você vai receber. Agora, quando você tem força de vontade, coragem, que nasce na sua capacidade, na sua autonomia de descobrir quem realmente você é. Mesmo que alguém erre o seu nome, você sabe que mesmo que a pessoa tenha falado o seu nome errado, você sabe quem é você. Ah, mas a pessoa te chamou de outro nome. Você não se importa. Por que você não se importa? Porque em autenticidade você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, você se torna espontâneo. Você não está resistência, uma máscara, um ego, um falso eu, uma vaidade. Não, você é espontâneo. Você se torna livre, você se expressa através da energia da sua essência, do seu espírito. E naturalmente você se torna exuberante. Exuberante pela sua leveza, pelo seu equilíbrio. Equilíbrio também das energias masculina e feminina que todos nós temos. E aí o pêndulo, essa cadeirinha de balanço, de parquinho, que é a nossa vida, e nós somos responsáveis, adultos. Nós é que somos as pessoas responsáveis em estar nessa cadeirinha, em desenvolver, reencontrar no estado de presença essa coragem de tomar impulso, em olhar o livro sagrado com amor, com carinho, com gratidão. Essa potência, essa usina, ela se fortalece, ela gera um campo energético maravilhoso. E aí você confia e você solta. Quando você solta, você vai ver a plenitude, você vai sentir essa alegria gargalhada, a energia e plenitude acontecendo, a alegria de alma, a felicidade, o estado de júbilo, de gratidão. Que vista maravilhosa, gostoso. Cabe a cada um de nós. Não há ninguém que possa fazer isso por nós, porque nós sabemos e conhecemos e temos que descobrir os labirintos da nossa vida, descolar aquelas páginas que a gente não queria olhar e olhar, observar o momento presente que está representando uma coisa, um fato do passado. E aí você não é mais vítima. É ele o culpado. Não, não há culpados. O que há é uma circunstância exatamente
para que você enxergue com outros olhos, enxergue não com os condicionamentos, enxergue com clareza, sem recuar, ao contrário, se observar, se alinhar, soltar, desapegar e confiar em si próprio, confiar nas leis universais. Confia. Deus sabe exatamente o que é melhor para nós. O que Ele nos presenteia vai de acordo com a nossa confiança em si e nele. Ele, através das experiências da vida, Ele nos propõe, nos oferece um presente diário para se reconhecer, que nós chamamos equivocadamente de dificuldade, de coisa ruim. Não há nada ruim ou bom. O que há são oportunidades para crescimento. Só que é necessário estado de presença, é necessário silêncio, ouvir-se, juntar essas partes que nós, lá no passado, nós guardamos, nós deixamos no canto, porque aquilo que a gente acredita que foi, chamamos de sofrimento, na realidade é uma oportunidade de cura, de reencontro, uma dor que se torne cura, que se torna a sua real identidade. Quem você é em essência, naturalidade, natural da alma, natural, espontâneo, exuberância, a plenitude, a abundância, e tudo isso se manifesta, está em nossas mãos. É a responsabilidade de cada um. Deixo aqui esse vídeo, agradeço a atenção de todos, fique à vontade em deixar os seus comentários, deixe seu like, caso vocês sintam no coração, compartilhe com outras pessoas, é sempre interessante, sempre é válido. Aquilo que eu passo nesses vídeos é a minha verdade, é em função das minhas experiências diárias e das minhas percepções e observações daquilo que eu consigo e sou capaz de entender, e eu me coloco à disposição em compartilhar a todos. De nada vale o autoaprendizado se isso fica só comigo. É dando que se recebe, é o pêndulo também da vida. E assim, outras pessoas têm também essa possibilidade de ouvir, de perceber, quem sabe ter um insight, quem sabe olhar mais para si. É sobre isso. Agradeço a atenção de todos. Até mais.